Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 16 de novembro de 2024 e finalmente estou voltando com os vídeos aqui no canal. Recentemente eu entreguei os últimos trabalhos do seminário, estou esperando as notas, mas não tenho mais atividades para serem entregues. Então, agora com mais tranquilidade, voltarei aqui com os vídeos. Então, todos os dias, 18 horas, teremos um vídeo novo, sem contar aqueles que você já deve estar acompanhando aí. Todos os dias, 6 horas da manhã, uma mensagem bíblica e meio-dia, um corte de um sermão. Então vamos lá, o vídeo de hoje eu resolvi falar a respeito desse período agora. Acabaram as atividades no seminário e agora? Esse limbo aí. O que eu farei nesse limbo? Eu confesso que foi difícil. Terminei as atividades e fiquei assim, parado, pensando, e agora? O que eu farei? Até ontem minha esposa falou assim que eu estava perdido aqui em casa. Ontem foi feriado, então estava aqui brincando com as crianças de manhã, depois uma foi para um lugar, outra foi para o outro, aí eu fiquei meio assim sem saber o que fazer. Fiquei meio perdidão. Mas não posso deixar isso acontecer, então estipulei um plano de leitura para começar. E já comecei, inclusive. Essa semana eu já comecei. Então, a minha proposta é ler 4 livros por dia e eu vou mostrar aqui para vocês como foi feita essa divisão. Eu dividi em 4 áreas. Então, eu vou começar acordando às 5 horas da manhã e lendo a Bíblia, que é o principal livro que você pode ler, e o símbolo de fé, que na verdade eu vou começar com a Confissão de Fé de Westminster. Então eu leio a Bíblia, na sequência eu leio a Confissão de Fé. Depois eu estipulei um livro clássico do Ocidente. Eu já li este livro, Teogonia, de Hesíodo, um dos livros clássicos mais antigos do mundo que chegaram à nossa mão. Já li do Hesíodo tanto a Teogonia como os Trabalhos e os Dias. Porém, eu quero retomar, então ler novamente, principalmente porque esse livro aqui ele tem um estudo no início aqui do Jaá Torrano, que é complexo. Eu acho que o estudo que ele coloca no meio do livro praticamente é só o estudo dele. O estudo dele é mais difícil do que o próprio livro Teogonia, eu achei da outra vez que eu li. Mas agora eu vou lê-lo novamente. Então esse é o primeiro livro clássico do Ocidente. A ideia é quando terminar esse, emendar os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo também, e depois Ilíada de Homero, Odisseia de Homero também, e assim por diante. Eu vou seguir aquela lista que está atrás do livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Então eu vou seguir aquela lista de livros clássicos. Aí, talvez de manhã mesmo, se der tempo, porque eu entro no meu serviço às 9, então eu vou ter das 5 às 9, mas eu vou fazer academia nesse período, então não sei se vai dar tempo. Se não der, eu uso alguns minutos do meu horário de almoço no serviço para ler algum livro teológico. E eu resolvi começar com esse aqui. Eu falo teológico já para abranger tudo que é relacionado à religião, etc. Então, Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp. Então, este é o livro que eu vou lê-lo agora. Inclusive, eu já até comecei. Na verdade, só li a introdução, né? Mas eu já tinha começado a ler esse livro há dois anos, mais ou menos, eu tinha começado. Aí as atividades do seminário ficaram muito intensas, eu não consegui dar conta de terminar. Suspendi a leitura e agora estou voltando. Afinal, 2 crianças aqui em casa, uma de 1 ano, outra de 3. Então eu tenho que me aperfeiçoar nessa questão do pastoreio do coração das minhas filhas. Então esse é o livro que eu devo ler aí na hora do almoço. E à noite, coloquei um livro mais para relaxar e para ser útil também. O fabuloso Livro Azul. Já li algumas histórias dele. Esse livro ele é bem interessante, ele é grossinho. Tem vários, tem o fabuloso Livro Azul, o amarelo, o verde, o vermelho. E são contos de fadas, mas não se engane. Não são contos de fada como nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Ou seja, algo mais light, algo mais tranquilo assim. Vou te dar só um exemplo. Se você ler aqui a história da Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau, você vai ver que não tem muito a ver com o que é contado hoje em dia.
Porque esses contos são os contos originais, como eram contados antigamente. E antigamente esses contos não eram para criança. Você reunia os adultos em volta de uma fogueira para conversar, e nessa conversa haviam os contos. E esses contos tinham lições morais e ensinos para a vida. Então não necessariamente era história para criança e muito menos passando a mão na cabeça. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido a história da Chapeuzinho Vermelho por aí, e você vai se lembrar que o lobo mau, ele devora a vovó, só que no final das contas, o caçador vai lá, mata o lobo mau e tira a vovó de dentro da barriga do lobo, e todos viveram felizes para sempre. Mas aqui é diferente. E lá vai o spoiler. Se você não quiser saber o spoiler, você pula essa parte aqui. Neste livro você vai ver que o conto mostra o lobo mau devorando a vovó, e quando a Chapeuzinho Vermelho chega na casa, o lobo mau também devora a Chapeuzinho Vermelho, e assim acaba a história. Então acaba a história com o lobo mau vencendo, vamos dizer assim. Não aparece caçador nenhum e o lobo mau está ali. E qual é a lição moral do conto da Chapeuzinho Vermelho? É ensinar as crianças que elas devem obedecer. Então a criança, que no caso representada pela Chapeuzinho Vermelho, desobedeceu à mamãe, foi pela floresta onde havia o lobo mau enganou ela, chegou e fez o que fez. Então as crianças tinham que ficar com medo e não entrar na floresta. Pense no contexto antigo medieval, você vai ver que eles tinham muita razão. Nas florestas haviam salteadores, ladrões, animais ferozes, então quanto mais medo as crianças tivessem de entrar na floresta, melhor. Então tinha um fundamento para isso. E essa é a ideia. Por quê? Eu comprei esse livro de contos depois que a minha filha mais velha começou a pedir para eu contar histórias para ela, e eu não lembrava de história nenhuma. Eu contava do Chapeuzinho Vermelho bem meia boca, não lembrava de nada, ficava inventando coisa e tinha hora que a cabeça não funcionava. Então eu aproveitei para comprar esse livro, assim eu acabo conhecendo outras histórias, inclusive já vi diversas delas aqui, muito interessante. A história do Anel de Bronze, do Anão Amarelo, do urso lá, do leste e oeste e tal. Tem umas histórias muito legais. Então, além de eu aprender histórias para contar para as meninas, além disso, eu também aguço a minha criatividade e a minha memória. É impressionante. Eu sempre achei que a minha memória era muito ruim, porém, depois de ler alguns contos assim, eu achei impressionante que eu lia o conto e depois, na hora de contar para minhas filhas, eu lembrava de tudo e ia assim naturalmente, até dos detalhes eu lembrava. Então eu acho que o negócio é bom para a questão de memória. Então, se você tem alguma dificuldade com memória aí, criatividade, é muito bom comprar esse livro. Eu falo de criatividade porque ele não tem muita figurinha. Praticamente, ó, ele é um livrão, ó, sem muitas figuras. Ele tem algumas, geralmente vai uma em cada conto, vamos falar assim. Então no Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ó, você tem essa imagem. Ó, Chapeuzinho Vermelho e o lobo mau, vestido aqui de vovó. Então você só tem essa imagem no conto. O conto é pequeno até. Então você vai ter aqui algumas imagens de alguns contos, imagens, por exemplo, igual essa, ó, do Anão Amarelo. Então são poucas imagens, e isso, na verdade, é bom, porque, ó, essa do urso, muito legal essa história. Pesada, assim, às vezes você tem que, se for contar pra criança, você tem que dar uma... Ah, o Príncipe Jacinto, muito legal essa história do Príncipe Jacinto e a princesinha também. Ó, o Príncipe Jacinto e a fada madrinha aqui. Então, às vezes, é muito pesada a história aqui, você tem que dar uma mudada na hora de contar pra criança ali. Por exemplo, tem uma parte aqui da história do Anel de Bronze, que o protagonista ele tem que matar 3 filhotes de cachorro, queimar os cachorros, pegar a cinza dos cachorros, colocar dentro de um saco. Depois ele vai até um rei lá, fala pro rei deitar num caldeirão fervendo, até a pele descolar dos ossos. Aí ele pega os ossos, joga no chão, pega o pozinho do cachorro, joga em cima dos ossos, e o rei vai ressurgir, vai rejuvenescer. Então tem algumas partes assim, meio pesadas ali. Aí você, conforme você vai contando, você usa a sua criatividade. Se achar que não é bom contar, dependendo da idade da criança, você dá uma mudada ali. Mas muito interessante esse livro. Então, é isso. Por enquanto, nesse período, eu estarei fazendo isso, lendo esses 4 tipos de literatura: Bíblia, clássicos do Ocidente, teológico, algum teológico, e algum para atiçar a criatividade, algum de ficção, vamos dizer assim. Porque à noite, antes de dormir,
É interessante que às vezes quando eu leio aí antes de dormir, eu até sonho. É interessante essa questão. Então, legal para deixar assim pro fim do dia, a cabeça já tá cansada, ler alguma ficção ali, alguma coisa mais tranquila. Beleza? Então esse foi o primeiro vídeo desse meu retorno, praticamente aí 5 anos sem gravar vídeo, desde que eu entrei no seminário, e agora eu pretendo voltar aí, beleza? Agora tem uma coisa, domingo, do dia de domingo, que é o dia do Senhor, se eu precisar gravar o vídeo no domingo, aí eu não vou postar, às 18 horas, por conta do dia do Senhor. Agora, se eu conseguir gravar durante a semana um vídeo a mais, aí eu posto no domingo também, às 18 horas, deixo programado lá no YouTube, vai pro ar automaticamente, certo? Caso contrário, de segunda a sábado, vídeo às 18 horas também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar, de apertar o sininho aí para ser notificado dos vídeos novos. Vamos ter aqui diversos conteúdos agora, a partir de agora. E é isso aí. Compartilha, aquela coisa toda. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.